Olá, mulheres que vencem, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à nossa programação. Mais um sábado de bênçãos. É muito bom nós estarmos com esse contato com a leitura da Bíblia, com a palavra de Deus. Nos enriquece, né? Nos alimenta, nos fortalece. Jesus é maravilhoso. E nesse dia eu gostaria de falar com você um tema bem, vamos dizer assim, forte, vamos dizer assim. Por quê? O tema da nossa mensagem de hoje, o tema do programa de hoje será a mulher adúltera. Mas eu quero ver uns pontos com você que eu, inclusive, nunca havia parado para pensar e eu não havia pregado ainda dessa forma sobre ali a passagem da mulher adúltera. Então eu vou dar um tempinho para você se organizar, porque eu gosto que você anote. Pegue a sua Bíblia, se você puder, né? Que tem gente que só tá ouvindo, mas tá pra lá e pra cá, tá fazendo alguma coisa, também não tem problema. Então só ligue o teu ouvido, mas lembrando que depois dessa programação, ligar teu ouvido foi demais, né? Mas daí você fica atento no que você vai ouvir, tá bom? E depois que acabar esse programa, estará inserido depois no YouTube. E aí você coloca lá nas Mulheres que Vencem MS e você vai procurar o programa de hoje, do dia 21. E você assista com calma e vá anotando os pontos que falar ao teu coração. Tenha o seu caderninho de estudo daquilo que Deus fala com você, tá bom? Combinado? Enquanto você vai se ajeitando aí, eu vou dizendo para os demais sobre as nossas redes sociais. Nós temos o Instagram e o Facebook das Mulheres que Vencem, que é Mulheres que Vencem MS, aqui do Mato Grosso do Sul. Tem de todos os estados, né? Mas aqui no Mato Grosso do Sul é Mulheres que Vencem MS. E aí tem um site, www.mulheresquevencem.com.br, que é o site aí nacional. Temos também aqui em Mato Grosso do Sul o WhatsApp das Mulheres que Vencem. Inclusive nós temos um grupo de intercessoras, mulheres que oram. Então se você quer entrar nesse grupo com a gente, manda o seu olá no 998892065, que é o WhatsApp de atendimento para as mulheres aqui de Mato Grosso do Sul. E se você também está assistindo nessa programação através do YouTube, de algum outro estado, pode mandar sua pergunta, seu pedido de oração, seu nome, para nós estarmos intercedendo por você também, tá bom? Se você é de outro estado e também quer entrar no nosso grupo de intercessoras, pode entrar, porque é um grupo no nosso WhatsApp. Nesse 998892065, você diz assim: eu quero ser uma intercessora, que nós iremos adicionar você nesse grupo. Olha, nós temos escala de jejum, escala de oração, palavras de Deus, é um grupo muito abençoado, tá bom? E temos recebido muitos testemunhos ali através desse grupo de WhatsApp. Então, os recados dados, vamos para a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, pegue aí tudo que você já preparou para a gente anotar e ouvir a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Aqui é a passagem que fala da mulher adúltera. Diz assim, no versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então, primeira coisa, Jesus estava o quê? Jesus estava assentado ensinando. Muitas pessoas olhando, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Nisso que ele estava ensinando, trouxeram uma mulher, diz no versículo 3, e os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Tem outras traduções que dizem uma mulher pega em adultério. Então veja bem, ela foi flagrada, certo? Ela foi pega no ato do adultério. No versículo 4, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra.
E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então veja que Jesus estava ensinando, certo? E até não falando nada, ele estava ensinando. E na hora que ele falou, e ele falou pouco, ele ainda estava ensinando. Então, se estamos perto de Jesus, nós sempre aprenderemos de alguma forma. No dia que as coisas estiverem ruins, nós estaremos aprendendo porque Jesus está perto da gente, porque nós estamos perto de Jesus. No dia que estiver tudo bem, nós também estaremos aprendendo porque estamos próximos a Jesus e Jesus está nos ensinando. Então, de todas as formas, seremos ensinados pelo Senhor. Ele estava ensinando, depois ficou calado, depois disse poucas coisas, mas em todas elas ensinando. E no versículo 9, quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Vamos agora voltar a atenção para a mulher. Vimos Jesus, que estava ensinando em todo momento, certo? Ensinando quando estava pregando, ensinando quando ficou calado, ensinando mesmo falando uma palavra curtinha, mas ele estava ensinando. Vamos ver a parte da mulher agora. A gente sabe que na lei, né, do Moisés, quando uma mulher fosse pega no ato adulterando, o que era necessário fazer? Apedrejá-la. E ela sabia disso. Então, imagine uma pessoa sendo exposta, né, a essa humilhação, a essa vergonha. Se ela estava no ato do adultério, talvez ela nem estivesse bem vestida, né? Não sabemos, né? Não vamos acrescentar nada ao texto, mas suponhamos que nem bem vestida ela estivesse. Talvez estivesse até com pouca roupa. Então ela estava envergonhada, humilhada, e pensa na mente dela o que estava passando, que ela ia morrer, não é? Claro. Pegaram ela no ato, arrastaram ela no meio da multidão. O que ela estava pensando? Pronto, é o meu fim. Não sabíamos se ela tinha filhos. Imagine se ela tivesse. Ai, agora meus filhos vão ficar sem mãe. Imagine o desespero daquela mulher. E aí eu digo para você, aquele desespero dela faz sentido? Faz. Aquele desespero dela foi, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu vou usar. Aquele desespero dela foi porque ela plantou? Será que ela estava merecendo passar por aquele desespero? Será que foi algo assim, fez, tá pagando o pato, né? Quem manda fazer, né? Plantou, agora tá colhendo. Então, se a gente olhar com esses olhos, a gente vai ver que ela plantou aquilo, certo? Porque ela estava adulterando. Ela não estava brincando de casinha. Ela estava adulterando. Pecado, e ela foi pega. Então era normal ela ter aquele desespero, tinha sentido ela ter aquele desespero. E talvez até os que estavam acusando, estavam apontando ela como teve, né, a pecadora, adúltera, BBB. E eles estavam falando a verdade? Estavam, que ela era adúltera. Ela estava realmente adulterando, então até aí tudo bem. Então ela estava pensando que ia morrer, estava pensando que ia ser apedrejada, estava sendo humilhada, estava sendo exposta, né? O pecado dela foi exposto. E aí eu pergunto outra coisa para você. Se ela não tivesse sido pega no ato, você acha que ela abandonaria aquele pecado? Sim ou não? O que você acha? Você acha que se ela não tivesse sido flagrada, e o pecado dela tivesse sido confrontado, você acha que ela ia largar aquele pecado ou não? Não sabemos dizer, né? Quem somos nós para deduzir alguma coisa? A gente não sabe dizer. Pode ser que sim, futuramente pode ser que ela se arrependeria, né? Ou pode ser que não. Então você vê que aquilo que estava sendo algo horrível, dela enfrentar, pecado exposto, pecado confrontado, sendo humilhada, sendo julgada, apontada, né, fez por merecer, que estava errada realmente. Mas aquilo que seria a morte dela,
que ela imaginou, né? Vou morrer, apedrejada. Aquilo que seria a morte dela, não foi a morte dela. Então, às vezes, acontece algo desconfortável com você. Talvez descobrem ou descobriram algo que te deixou em maus lençóis. Na hora é ruim. Mas, se a pessoa ela vai até Jesus, o que Jesus faz? Você viu o que Jesus fez aqui, né? Já já a gente vai ler. Jesus também não condenou. Então nós temos que abrir o nosso coração para Jesus. E aí a gente pensa uma coisa. É melhor a pessoa ser pega no flagra e o seu pecado ser confrontado na marra para a pessoa mudar e se arrepender? Ou é melhor antes da pessoa ser flagrada no erro? Estou dizendo aqui o ato do adultério, mas em qualquer erro, tá bom? Em qualquer pecado. Ou é melhor a pessoa já então, antes disso, fazer o quê? Confessar. A palavra de Deus diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça. Vamos ver? Provérbios 12, 17. Marca João que a gente vai voltar. Provérbios 12, 17 diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. No versículo anterior, no 16, diz assim: a ira do louco se conhece no mesmo dia, que ele não espera, né? Mas o avisado encobre a afronta. Então, assim, a pessoa ela está em maus lençóis. Ela sabe que não deveria estar fazendo o que está fazendo. Está com pecado, está com algo escondido realmente. Mas a pessoa ela não... Ou ela se ira e mostra para todo mundo já o seu problema. Ou ela encobre, esconde. Só que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. A mulher adulta, ela não disse a verdade, ela foi pega no flagra. Talvez, se ela não tivesse sido pega, ela não teria nem confessado o pecado, não sabemos. Mas você vê que Deus, que até aquela situação foi criada e serviu para o bem dela. Então não estranhe se acontecer coisas ruins e difíceis com você. Talvez é um tratamento de Deus. Só que eu digo para você, acho que é melhor falar a verdade. Enquanto você pode, enquanto as coisas podem se resolver conversando, resolvendo ali de forma mais pacífica, do que ser exposta como essa mulher adúltera foi. Talvez você está me ouvindo nessa manhã e falando, poxa pastor, é uma palavra séria. Tenho algo escondido comigo também, que se alguém ficar sabendo, eu não sei aonde eu vou enfiar minha cara, como disse. Talvez não é um ato, mas talvez são pensamentos, são sentimentos que só a pessoa sabe, e Deus e o diabo sabem. Só que você quer se ver livre desse pecado, desse pensamento errado, desse erro? Você tem que pedir ajuda. Você tem que ir até alguém e abrir o teu coração. Você tem que falar com Jesus, falar com teu marido, falar com a tua esposa, falar com o teu pastor, ou com a tua pastora, ou com alguém que você sabe que vai ter alguma coisa para acrescentar na tua vida. Alguém que você sabe que depois não vai sair falando de você por aí. Então é melhor você procurar seu pastor, sua pastora, ou se abrir direto com o teu marido, com a tua esposa, se for o caso, para que não venha acontecer o que aconteceu com ela. Foi pega no ato, no flagra. Já viu aquelas pessoas que não falam? Aí na hora que é pego, chora. Ai, mas eu me arrependo, eu ia falar. Ia nada. Só fala porque foi pego, foi flagrado. Porque se não fosse pego no flagra, a pessoa ia continuar com aquele erro, ó. Ia continuar naquele erro. Então é melhor a gente falar a verdade, se abrir o coração, reconhecer.
depois você vai ver que aquilo que você estava pensando não era nada daquilo ali. Ela estava pensando que ia morrer, não estava? Estava. E, naturalmente, ela iria, porque pela lei, o quê? Ela ia ser apedrejada pela lei. Mas quem que estava ali para ser maior do que a lei? Jesus. E Jesus falou o que para ela? No versículo 10, João 8, 10. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Sempre vai ter um para acusar, né? Mas ela estava fazendo por merecer. Tem aqueles que são acusados, mas são inocentes. Mas ela era acusada, mas ela era errada. Ela estava culpada mesmo daquilo ali. No versículo 11, e ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Tem uma tradução que diz assim, na versão A Mensagem, que diz assim, siga o teu caminho e não tornes mais a fazer isso. Então Jesus deu a oportunidade para ela. Então você vê que por pior que seja o seu pecado, por pior que seja o erro de uma pessoa, se a pessoa ela vai até Cristo, o Senhor sempre vai dar uma solução. A palavra de Deus diz que enquanto há fôlego de vida, há esperança. Então pare de ficar carregando um peso sobre você, pare de ficar carregando um rótulo negativo sobre você, pare de ficar se inferiorizando ou de se culpando por um erro que você cometeu no passado, mas que até hoje você se arrepende amargamente. Mas em vez de você se libertar disso e viver com Cristo alegre, você fica se culpando, fica se martirizando, fica se magoando. Por quê? Porque você não se perdoa. Você próprio não se perdoa. Mas você vê que quando ela foi até Jesus, Jesus perdoou ela. Falou assim, olha, estou te dando uma outra chance. Siga o teu caminho e não faça mais isso. Então é o que o Senhor ele faz. Quando a gente volta para Cristo, quando a gente vai até Jesus, o pecado é resolvido, o problema sai, porque Jesus liberta e a pessoa precisa ficar firme e não fazer mais isso. Pode ser pega no fragla, mas não é o fim, ainda tem solução. Vai até Jesus que a sua vida vai mudar. Ou pode ser que nem o filho pródigo. Lá em Lucas 15, né? Vamos ver. Não tinha preparado aqui não, mas acho que está aqui em Lucas 15. No versículo, no versículo 18 diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores, levantando-se foi. Mas, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Esse filho pródigo, ele fez diferente do da mulher adúltera, porque levaram ela até Jesus. Por quê? Porque ela foi pega no fragla, certo? Não sabemos se ela não tivesse sido pega, se ela ia se arrepender ou não. Mas graças a Deus que ela teve um encontro com Jesus e Jesus deu uma segunda chance para ela, né? Aqui no filho pródigo, ele saiu, virou as costas para o pai, gastou tudo que tinha, passou um mau bocado, né? Como dizem, fez por merecer, porque plantou e colheu, gastou tudo que tinha, viveu na miséria, mas diz aqui que ele caiu em si, ele se arrependeu. E ele confessou o pecado para o pai. Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Ele também aprontou, ele também errou. Ele fez o quê? Ele confessou o pecado dele, só que ele se sentia ainda indigno. Não vou lá para o meu pai, mas não mereço mais ser chamado filho. Eu vou voltar, mas eu não sou digno mais de ter nenhuma honra do meu pai. Eu fiz coisa muito errada, não mereço mais uma segunda chance. Só como trabalhador já vai estar bom. Mas foi isso que o pai fez com ele? Foi? Mas é claro que não. O Senhor é misericordioso. Enquanto há fôlego de vida, há esperança.
O pai viu o filho de longe, abraçou, beijou, se alegrou, fez uma grande festa. E o filho talvez ficou chocado, né? Como que o meu pai me trata dessa maneira? Como que o pai me recebe assim, com tanto amor? Eu fiz tanta coisa errada, fiz tanta maldade, saí da casa do meu pai, gastei tudo que o meu pai me deu, perdi tudo. E olha o amor que o meu pai me recebe. Não mereço isso, não sou digno, pai. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai destratou ele? Claro que não. Então para com essa bobeira de ficar longe de Jesus. Até quando? Até quando vai ficar longe de Jesus? Até quando vai ficar se martirizando, se culpando, se diminuindo? Sendo que Jesus tem uma vida de amor, de alegria, de bênçãos para te dar. O que é necessário fazer? Voltar, confessar o seu pecado. Você vê que tem que, né? Às vezes, para a pessoa se libertar, o pecado tem que ser confrontado, tem que reconhecer. Confesse o seu erro, que Jesus está de braço aberto para te receber. Você vê a mulher adúltera, ela confessou? Não, ela na marra, né? Ela mostrou que estava errado, né? Talvez ela nunca ia ter coragem de falar a verdade, mas criou-se uma situação. E por pior que você fosse, em vez dela ser apedrejada e culpada e condenada, ela recebeu uma segunda chance. Então, com Jesus, sempre tem uma segunda, sempre tem uma segunda chance. O que nós precisamos é voltar para Jesus. Vamos orar em nome de Cristo? Pegue o seu copo com água. Senhor Jesus, nós entramos na sua presença, meu Deus, e oramos. Pai, eu te peço, unge e consagra esse copo com água. Nós já ouvimos a palavra, nós já ouvimos esse louvor. Pai, que qualquer tipo de indecisão, incerteza, dúvida que ainda exista, que caia por terra em nome de Jesus. Alcança cada vida, cura, liberta e transforma. Essa é a nossa oração. Amém? E graças a Deus. Beba, participe com fé, crendo. Graças a Deus. Jesus é maravilhoso. Coloque essa palavra no seu coração. Fique firme com Jesus. E a oportunidade, hein? Neste domingo, 7, 10, 15 e 18, Avenida Calógeras 2121, entre Afonso Pena e Abarão, Pastor Michael Marques, nós aguardamos por você em nome de Cristo. Redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Mulheres que Vencem MS. Site www.mulheresquevencem.com.br. Que Deus abençoe você, um abraço e até mais.